Olá pessoal, aqui é o Fabiano. Então, continuando ainda sobre o tema frações, nós hoje vamos ver frações equivalentes e simplificação de frações. Então, primeiramente, o que são frações equivalentes? São frações que representam a mesma parte do inteiro. Então, são frações que, embora escritas com numerador e denominador diferente, representam a mesma quantidade, ok? Então, por exemplo, aqui, nesses desenhos, nós pegamos 3 barras de tamanho igual, certo? E dividimos cada uma delas de maneira diferente. Esta aqui em 2 partes iguais, esta aqui em 4 e esta aqui em 8 partes iguais. Nesta que foi dividida em 2 partes iguais, nós consideramos uma. Então, aqui nós temos representado a fração 1/2, certo? Então, consideramos uma parte de um todo dividido em 2 partes iguais, então a fração 1/2. Esta segunda barra, ela está representando aqui a fração 2/4, certo? Porque foram consideradas 2 partes de um inteiro que foi dividido em 4 partes iguais. Então, o numerador indica quantas partes foram consideradas e o de baixo, né, o denominador, indica quantas partes iguais foram divididas em inteiro. Divididas em 4 neste caso. Neste de baixo, nós dividimos em 8 partes iguais e colorimos nesse desenho 4. Então, nós temos a fração 4/8. E observem que a parte do inteiro desta última é a mesma parte do inteiro desta aqui e é a mesma parte do inteiro desta aqui, certo? O tamanho delas é a mesma. Então, o que nós vimos aqui? Estas frações, elas representam a mesma parte do inteiro, embora escrito com numeradores diferentes e com denominadores diferentes. Então, a mesma parte do inteiro ou do todo pode ser reescritas de maneiras diferentes. No exemplo anterior, vimos que as frações 1/2, 2/4 e 4/8 são equivalentes, pois representam a mesma parte do todo, certo? Então, podemos dizer que estas 3 frações, como representam a mesma parte do todo, são equivalentes. Ou a gente pode escrever que elas são iguais, certo? Propriedade fundamental das frações. Quando multiplicamos ou dividimos os dois termos de uma fração por um mesmo número natural diferente de zero, obtemos uma fração equivalente à fração dada. Então, quando nós quisermos encontrar uma fração equivalente à outra que foi dada, basta a gente pegar aquela fração que foi dada e multiplicar o numerador e o denominador por o mesmo número. E aí nós vamos formar uma nova fração, que vai ser uma fração equivalente à que foi dada. Isto que quer dizer a propriedade fundamental, certo? Multiplicar ou dividir, ok? Nós vamos ver aqui uns exemplos multiplicando. Depois, quando nós falarmos sobre simplificação de frações, nós vamos falar na divisão, né? Como a gente obtém de uma fração a equivalente a outra dividindo, certo? Que aí nós vamos estar fazendo o que a gente chama de simplificar a fração. Então, nos exemplos vistos até aqui, como aquelas 3 frações, 1/2, 2/4 e 4/8, nós vimos que do 1/2 para chegar na fração 2/4, como é que a gente faz? A gente multiplica o numerador e o denominador por 2, certo? Se eu fizer isto, então a fração obtida vai ser 1 vezes 2, 2, e 2 vezes 2, 4.
Observem que eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador da fração por um mesmo número, neste caso 2, para obter uma fração equivalente à fração dada. E da fração 1/2, como é que a gente chega na fração 4/8? Se eu tenho 1 no numerador e quero chegar em 4, qual é a multiplicação que eu tenho que fazer? 1 vezes 4. Então, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por 4, certo? Então, está aqui, ó, a fração 1/2 e o numerador multiplicando por 4 e o denominador também. Mesmo número, certo? Não pode ser número diferente. O mesmo número que eu usar para multiplicar o numerador, eu tenho que usar para multiplicar o denominador. Caso contrário, as frações não serão equivalentes, tá? Então, multiplicando 1 vezes 4, eu vou ter 4. E multiplicando 2 vezes 4, eu vou ter 8. Então, eu vou ter a fração 4/8. Certo? Outras frações equivalentes a 1/2, por exemplo, está aqui fração 3/6, que é obtida multiplicando numerador e denominador por 3. A fração 5/10, que é obtida multiplicando numerador e denominador por 5. E 15/30, que é obtida multiplicando numerador e denominador por 15, certo? Vamos ver aqui alguns exemplos. As frações 2/3 e 4/9 são equivalentes? Veja bem, para elas serem equivalentes, eu pegando uma delas, por exemplo, a 2/3, que tem os valores menores do que 4/9, e multiplicando por o mesmo número, o numerador e o denominador, eu tenho que chegar na outra, certo? Então, aqui está o raciocínio que eu vou fazer, né? Para ser equivalentes, multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador de uma das frações por um mesmo número, né? Isso daqui é importante, diferente de 0, devemos obter a outra fração. Então, do 2 para o 4, que conta eu estou fazendo? Que número eu estou multiplicando com 2 para chegar no 4? 2 vezes 2. Então, a gente já tem um número que multiplicado por 2, que é o numerador desta fração, vai dar como resultado o numerador da outra. Para serem equivalentes, o 3 vezes 2 tem que dar 9. Só que não é isso que acontece, né? 3 vezes 2 é 6. Então, como não deu igual a 9, né, multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo número, eu encontrei 4, que é o numerador desta fração, só que multiplicando o 3 por 2, eu não encontrei 6, certo? Por que que eu usei o 2? Porque foi o número que eu encontrei, que multiplicando o numerador desta fração, encontrei o numerador daquela. Então, para ser equivalentes, teria que ser 3 vezes 2, teria que encontrar o denominador daquela, mas não foi o que aconteceu. Então, aqui a resposta é que estas duas frações não são equivalentes. Quanto vale x para que as frações sejam equivalentes? Então, aqui temos caso de equivalência de frações, né? Então, por exemplo, aqui tem a fração 2/7, equivalente à fração de numerador 12 e denominador desconhecido. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela fração que eu conheço todos os termos, o numerador e o denominador, e vou tentar chegar na outra. Na outra fração, eu conheço o numerador. Então, eu vou ver qual é o número que, vezes o numerador desta fração, vai dar o numerador desta fração, que são conhecidos, né? Qual é o número que, vezes 2, vai dar 12? Eu sei que 2 vezes 6 vai dar 12, certo? 2 vezes 6 vai dar 12. Então, para serem equivalentes estas duas frações, eu pegando o denominador desta fração e multiplicando pelo mesmo número que eu usei para multiplicar o numerador
e chegar no numerador da outra fração, eu vou ter que obter o valor do x, certo? Então, vou pegar o 7 e vou multiplicar por 6 também. 7 vezes 6 é igual a 42. Então, o valor de x aqui é 42. Segundo, tenho a fração 4 nonos, e agora o x é um numerador desconhecido, e nesta fração eu tenho o denominador conhecido, é 108. Então, qual é o procedimento? Da mesma forma, eu vou pegar esta fração que eu conheço todos os termos e o denominador desta fração aqui que é conhecido. E aí eu vou ver qual é o número que vezes o 9, que é o denominador aqui, vai dar como resultado 108, que é o denominador da outra, certo? Então, aqui, ou eu multiplico, né? Ou então eu faço o contrário, né? Eu divido 108 por 9 para descobrir qual é o número que multiplicado por 9 vai dar 108, tá? Se eu fizer a continha de dividir 108 divididos por 9, nós vamos encontrar 12. Então, eu sei que 9 vezes 12 vai ser igual a 108. Certo? Então, já descobri qual é o número que vezes o 9 vai dar 108. Para encontrar o valor de x, eu tenho que pegar o número encontrado, né, o mesmo, porque o numerador e o denominador precisam ser multiplicados pelo mesmo número para as frações serem equivalentes. Então, eu vou pegar o 4 e vou fazer vezes 12. Fazendo esta conta, 4 vezes 12, ou 12 vezes 4, eu encontro 48. Que vai ser, então, o numerador desconhecido aqui. Então, x aqui vale 48. Mais um outro exemplo, né? Aqui temos uma fração em que o numerador é desconhecido e o denominador é 60. E aqui nós temos a fração 9 décimos e essas duas frações são equivalentes. Então, aqui eu conheço os termos desta fração e aqui eu conheço o denominador desta. Então, vamos pegar os denominadores aqui. Da fração 9 décimos para esta aqui. Qual é o número que multiplicando por 10 eu chego a 60? 10 vezes 6. Então, esta é a conta que eu vou fazer para encontrar o denominador da outra, né? Então, 10 vezes 6 vai dar 60. Descoberto o número, eu simplesmente agora vou pegar o numerador desta fração e multiplicar pelo mesmo número, né? Então, 9 vezes 6 vai dar o valor de x. 9 vezes 6, 54. Então, aqui x vale 54. E mais um exemplo. Nesta aqui, nós vamos trabalhar agora a divisão, tá? Que até aqui a gente viu números sendo multiplicados, né? A gente encontrando números para multiplicar na fração conhecida para chegar na outra, né? Nessa aqui nós vamos aplicar a divisão, tá? Nós temos como conhecido os termos desta fração. 20, 45 avos. E aqui eu tenho a fração 4 no numerador e denominador desconhecido. Então, o que eu vou fazer? Tá? Observe que nos outros, a fração conhecida, a gente tinha, no caso, os termos menores, né? Aqui, a gente tem na fração conhecida os termos maiores. O 20 é maior que o 4. Então, obviamente, o 45 vai ser maior do que o x também. Então, nesse caso, nós vamos fazer uma divisão. Nesses aqui, a gente fez uma multiplicação, tá? Então, eu vou ver aqui, ó. Do 20 para o 4. Qual é o número que divididos por 20 vai dar 4? É o 5. Então, eu sei que 20 divididos por 5 vai dar 4, certo? Então, 20 divididos por 5 vai dar 4. Para encontrar o valor do x nesta fração, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 45 e tenho que dividir pelo mesmo número que eu dividi o 20, tá? Então, eu vou dividir por 5. 45 divididos por 5 igual a 9. Então, eu encontrei
o valor do x. X é igual a 9, certo? Então, quando os termos são menores, né, o 2 aqui é menor que o 12. Então, de uma fração para outra, eu vou procurar um número que, multiplicando o numerador, vai dar 12, certo? Essas aqui também acontecerá a mesma coisa, né? Aqui, por exemplo, o 10 é menor que o 60, eu tenho que procurar um número que vezes o 10 vai dar o 60. Nesse aqui, a fração conhecida tem termos maiores do que o da desconhecida, né? Então, o 20 é maior do que 4, então aqui eu usei a divisão. Sempre importante para serem frações equivalentes, tanto o número que eu multiplico ou que eu divido tem que ser o mesmo para o numerador e o denominador. Não pode ser diferente, porque senão aí a fração vai ser alterada e não vamos ter uma igualdade, tá? Não vamos ter um sinal de igual, né? Então, por isso que tem que ser o mesmo número, pela propriedade fundamental das frações. Mais um outro exemplo. Escreva uma fração equivalente a 6/7, cujo numerador seja 18. Então, aqui a gente já conhece o numerador da nova fração. E a gente sabe que tem que ser equivalente. Então, nós vamos armar um probleminha semelhante ao que nós vimos agora no número 2, né? Ao encontro de um termo desconhecido. Então, a fração tem que ser equivalente a 6/7, e o numerador dessa nova fração a gente conhece, é 18. Falta a gente conhecer o denominador. Então, qual é o processo? É o mesmo. Aqui, como o 6 é menor do que o 18, eu vou procurar um número que vezes o 6 vai dar o 18, né? Aqui está a fração que eu conheço todas, então tem que fazer as contas com essa fração para chegar naquela lá, né? Então, 6 vezes quanto vai dar 18? 6 vezes 3. Então, 6 vezes 3 dá 18. Para encontrar o valor de x, eu vou ter que multiplicar o 7 pelo mesmo valor que eu multipliquei o 6, para as frações serem equivalentes. Então, eu vou fazer 7 vezes 3, que vai dar 21. Aí eu encontrei o valor de x, mas não é isso que está me perguntando aqui. Lá no número 2, no exercício me dizia, encontre o valor de x, né? Aqui eu quero escrever a fração que é equivalente a 6/7. Então, o que vai ser a resposta? Não vai ser x igual a 21. Aqui a resposta vai ser a fração que está me pedindo no problema, né? Vai ser 18/21. Então, aqui está a resposta, né? A fração equivalente a 6/7, cujo numerador é 18. O denominador, eu tive que fazer esta conta para encontrar. Então, esta é a resposta. Certo? 18/21. Então, aqui tem um outro exercício, tá? De fração equivalente. Escreva uma fração equivalente a 3/5, sendo 56 a soma do numerador com o denominador. Ok? Então, essa aqui é um pouquinho diferente, tá? Esse aqui, eu sei que a minha fração, que eu tenho que encontrar, a soma do numerador com o denominador tem que ser 56. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a fração que foi dada, 3/5, e vou somar o numerador com o denominador. 3 mais 5, 8. E aí, vou procurar o número que, multiplicado por 8, vai dar 56, certo? Então, está aqui o raciocínio, ó. Pegamos a soma do numerador e do denominador da fração dada. Então, nós vamos pegar 3 mais 5, que vai dar 8, ok? Por que eu tenho que pegar esta soma? Porque eu sei que a minha fração equivalente a 3/5, a soma do numerador com o denominador vai ser 56. Então, eu vou pegar a original, a que foi dada, 3/5, e vou somar 3 com 5. Agora, procuro um número que, vezes o resultado, 8, vai dar 56. Eu sei que 8 vezes 7 é 56, certo? Então, este aqui é o número que eu vou usar para multiplicar o numerador
e o denominador de 3/5 para obter a fração equivalente procurada, certo? Então, tá aqui, ó, 3/5 vai ser igual, então, a 3 vezes 7 sobre 5 vezes 7, ok? Peguei o numerador e o denominador de 3/5 e multipliquei pelo mesmo número, que foi o número encontrado aqui, o 7, né? E o resultado obtido, 3 vezes 7, 21, 5 vezes 7, 35. Então, a fração 21/35. E observem que se eu somar o numerador e o denominador, eu vou encontrar 56, certo? Então, eu encontrei a fração, está aqui a resposta, que é equivalente a 3/5 e a soma do numerador e do denominador é igual a 56. Então, está aí a resposta, 21/35. Vamos falar agora sobre simplificação de frações, ok? Então, a gente viu que para obter frações equivalentes, a gente multiplica o numerador e o denominador da fração dada por um mesmo número, certo? Ou divide por um mesmo número, né? Sendo esse número diferente de zero, claro, né? Então, o que vem a ser simplificar frações? Simplificar uma fração é obter uma fração equivalente a ela, mas com termos menores, ou seja, com um numerador menor do que o numerador dado e com um denominador menor que o denominador da fração dada, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Se nós queremos termos menores, a gente vai dividir o numerador e o denominador por um mesmo número, certo? E fazendo isso, nós estamos simplificando a fração. Então, para isto, dividimos o numerador e o denominador por um mesmo número diferente de zero, claro, porque divisão por zero a gente viu que não faz sentido, né? A gente está considerando sempre os divisores diferentes de zero, numa divisão. E também tem que ser diferente de 1. Por que não pode ser 1? Porque se eu dividir por 1 o numerador e o denominador, eu vou obter a mesma fração que foi dada, né? Então, aí eu não estou fazendo uma simplificação, porque eu vou ter o mesmo numerador e o mesmo denominador da fração anterior, né? E qual é o objetivo da simplificação de frações? O que nós temos que chegar lá no final? Então, o objetivo é seguir esse processo de divisão do numerador e do denominador por um mesmo número diferente de 0 e de 1, até conseguirmos uma fração em que o numerador e o denominador sejam primos entre si, ou seja, que não tenham divisores comuns além do 1. Né? A gente viu lá no vídeo sobre MDC, no máximo divisor comum, que dois números são primos entre si quando eles só têm o 1 como divisor comum, né? Então esse é o nosso objetivo, encontrar lá no final uma fração em que o numerador e o denominador só sejam possíveis dividir por 1, tá? Não tem um outro número diferente de 1 para poder seguir a divisão. Aí nós vamos chegar ao que nós chamamos de uma fração irredutível, certo? Então, o que é a fração irredutível? É aquela que a gente não consegue simplificar mais, ok? Então, simplificar uma fração até a sua forma irredutível é simplificar até não dar mais para simplificar a fração obtida, né? Dividir o numerador e o denominador por outro número a não ser o 1, tá? Então, aí a gente termina o processo de simplificação. Vamos ver aqui alguns exemplos. Simplifique as frações abaixo até a forma irredutível. Então, até não conseguirmos simplificar mais. Então, aqui eu tenho a fração 36/60, eu quero simplificar. Então, eu vou dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Tem que ser o mesmo número, né? Para não alterar a fração e para a fração ser equivalente.
Então, o que eu vou fazer? Qual vai ser o processo que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou ir dividindo pelos números primos, por 2, por 3, por 5 e assim por diante, ok? Então, por exemplo, aqui, 36, eu vou dividir por 2 porque ele é par, né? Todo número par é divisível por 2. A gente viu isso nos critérios de divisibilidade. E o 60 também é par, então eu também posso dividir por 2. Então, eu vou dividir os dois termos, o numerador e o denominador, por 2, certo? Fazendo essa divisão, eu vou encontrar a fração 18/30, ok? 18/30. E esta fração ainda é possível dividir por 2. Por quê? Porque o 18 é par e o 30 também é par, né? Então, 18 por 2 vai dar 9 e 30 por 2 vai dar 15. E aí eu já não consigo mais dividir por 2, certo? Então, 18 dividido por 2 vai dar 9, 30 dividido por 2 vai dar 15. Só que eu tenho também que o número 3 dá para dividir o 9, porque 3 vezes 3 vai dar 9, e vai dar para dividir o 15, porque 5 vezes 3 vai dar 15. Então, eu posso dividir o numerador e o denominador agora por 3, certo? Então, eu vou fazer essa divisão. 9 divididos por 3 vai dar 3, e 15 divididos por 3 vai dar 5. E observem que os dois números que eu encontrei aqui, o 3 e o 5, não tem outro divisor comum a não ser o 1. Então, eu não vou mais conseguir simplificar ela. Esta aqui é a forma irredutível da fração 36/60. É 3/5, ok? Mas aqui eu já vi que o 36 e o 60 eles estão na tabuada do 6, então eu não posso dividir por 6 aqui, tem que obrigatoriamente dividir por 2 e depois dividir por 2 e depois por 3. Não é necessário ser esta regrinha. Aqui eu estou utilizando esse procedimento de ser pela sucessão dos números primos, mas não há necessidade de ser desta forma, tá? Eu posso dividir por qualquer número, desde que dê para dividir o numerador e o denominador, ok? Aqui eu estou simplesmente fazendo desta forma, porque é um critério que eu adotei, tá? Pela sequência dos números primos. Vocês podem, então, dividir por 6. O que ia acontecer quando vocês dividem por 6? Vocês vão encontrar a fração, 36 por 6 é 6, e 60 por 6 vai dar 10. 6 décimos. Aí o 6 e o 10, os dois são pares. E aí eu vou poder dividir por 2. 6 por 2 vai dar o 3. E 10 por 2 vai dar o 5. Vocês iam chegar no mesmo resultado. Quando vocês dividem por 6, é como se vocês estivessem fazendo a divisão por 2 e por 3 na mesma conta, certo? Então, vocês pulariam um pedaço aqui, certo? Então, não tem problema de dividir por outro número que não seja primo e de retornar depois, tá? Não precisa ser uma sucessão de números primos e crescente, como eu estou adotando aqui, ok? Desde que vocês veem que os números, né, o numerador e o denominador, deem para dividir pelo mesmo número, vocês podem dividir, ok? Outra forma de fazer a mesma simplificação é encontrando o MDC do numerador e o do denominador. Porque observem, o que é o MDC? Ele é o máximo divisor comum. Então, ele seria um número que divide os dois ao mesmo tempo, ele é divisor comum e ele é o maior. Se eu encontrar o MDC do 36 e 60, o que vai acontecer? E usar este número para dividir o numerador e o denominador. Eu já vou chegar direto na forma irredutível, certo? Então, outra forma de fazer a simplificação é dividindo o numerador e o denominador pelo MDC deles. Veja o vídeo sobre o MDC, tá? Como se calcula MDC, eu mostrei 3 formas para vocês nesse vídeo. Ele vai estar na descrição aqui desse vídeo, vocês
procurem ali, tá? Vão ali em mostrar mais e ali no finalzinho da descrição vai ter o link para esse vídeo do MDC, tá? Para vocês verem como que se calcula. Aqui eu não vou calcular, tá? Eu já vou colocar a resposta direto, tá? O MDC de 36 e 60 vai dar 12. Então eu vou dividir 36 e os 60 por 12, tá? E fazendo essa divisão eu já vou chegar direto no 3 e no 5. Ok? 36 divididos por 12 vai dar 3 e 60 divididos por 12 vai dar 5. Mais alguns exemplos. 60 90avos. Neste aqui, gente, eu vou dar uma dica para facilitar a simplificação bastante. Se vocês notarem que os dois números aqui terminam em 0, vocês já podem fazer a simplificação por 10, dividindo por 10, tá? Eu não vou fazer dividindo por 2 aqui, seguindo a sequência dos números primos. Eu já vou fazer isso para eu ter uma forma simplificada desta fração, tá? E que vai me eliminar alguns passos, ok? Então aqui eu já vou dividir os 60 e o 90 por 10. Aqui eu vou furar esse meu critério de pegar os números primos, tá? Eu vou pegar e vou dividir por 10. Por que é possível fazer isto? Porque tanto o numerador quanto o denominador são divisíveis por 10. Eles terminam em 0. Lembra lá o critério de divisibilidade por 10? Todo número terminado em 0 é divisível por 10. Então é isso que eu vou fazer aqui, tá? Aí já vai ser um processo, né, diminuído aqui. Eu já vou pegar os 60 divididos por 10 vai dar 6 e o 90 divididos por 10 vai dar 9. Simplesmente cortar o 0, né, e eu vou ter o quociente dessa divisão. Aí eu vou observar o 6 e o 9. Aí eu volto para os números primos, tá? Aqui o 10 no caso não é número primo, ele é composto. Voltando para os números primos, o 6 é par, dá para dividir por 2, mas o 9 não. Então eu não posso dividir os dois números por 2, ok? O próximo número primo é o 3, e aí eu sei que 3 vezes 2 vai dar 6 e que 3 vezes 3 vai dar 9. Então eu consigo dividir o numerador e o denominador por 3. E eu vou dividir então. 6 por 3 vai dar 2 e 9 por 3 vai dar 3. Se eu for fazer por aquele método que eu fiz ali, o anterior, o que eu ia fazer? Né? Eu ia dividir os 60 e o 90 por 2, que é o primeiro número primo, e dá para dividir porque os dois são pares, né? Aí depois eu ia dividir a fração, simplificar por 3, e depois ainda ia ter como resposta uma fração que dava para simplificar por 5, ok? Quando eu faço essa divisão por 10 aqui, eu já estou fazendo a divisão por 2 e por 5 junto, ok? Então, essa aqui é uma dica que eu dou para vocês. Se os números terminarem em 0, vocês já façam a divisão por 10, que é simplesmente cortar o 0 da unidade aqui, que vocês vão ter a resposta da divisão, né? Outro exemplo aqui, pedindo para simplificar até a forma irredutível. Lembrando, aqui 2/3 é a forma irredutível de 60 90avos, porque o 2 e o 3, né, eles como são números primos, então eles são primos entre si, eles só têm o número 1 como divisor comum, né? Então, a simplificação terminou aqui. Nesse caso aqui, 22 121avos. O 22 é par, então dá para dividir por 2, mas o 121 não. Então, eu não posso usar o 2 para dividir aqui, tá? O próximo número primo é o 3. 22 não é divisível por 3, porque somando os valores absolutos dos algarismos, 2 mais 2 vai dar 4, 4 não é divisível por 3, então 22 não é divisível por 3. Então não vou nem testar fazer a divisibilidade por 3 com 121. O próximo número primo é o 5. O 22 não termina nem em 0 nem em 5, então não é divisível por 5. Então vamos passar para o outro. Por 7.
22 divididos por 7 não é uma divisão exata, então 22 não é divisível por 7. O próximo número primo que tem é o 11. Aí sim, 22 divididos por 11 vai dar 2. Aí eu vou pegar o 121 e vou dividir por 11 também, tá? E eu vou encontrar uma divisão exata. Então, o número que eu vou usar aqui para dividir o 22 e o 121 vai ser 11, ok? As duas contas aqui dão exatas, tá? Então, 22 divididos por 11 vai dar 2, e 121 divididos por 11 vai dar 11. Então, e aqui a gente já encontrou a forma irredutível da fração 22 121avos, né? 2 11avos. Porque o 2 e o 11, como eles são primos, então eles já são primos entre si, né? Eles têm apenas o 1 como divisor comum, ok? Então, observe que aqui eu tenho que dividir sempre o numerador e o denominador pelo mesmo número. Eu não posso dividir, por exemplo, o numerador por 2 e o denominador por 11, tá? Tem que ser o mesmo número. Por quê? Porque eu estou procurando frações equivalentes. E pelo princípio fundamental das frações, eu só consigo frações equivalentes quando eu multiplico ou divido o numerador e o denominador pelo mesmo número. Tem que ser o mesmo número. Um último exemplo, 120 144avos. Quero simplificar até a forma irredutível. Então, aqui eu tenho 120 é par e o 144 também é par. Então, eu vou dividir o numerador e o denominador por 2, tá? Então, eu vou fazer 120 por 2 e 144 por 2. Eu vou obter aqui no numerador, então, 60. E aqui no denominador, 144 divididos por 2 vai dar 72. Então, eu tenho aqui a fração 60 72avos. Aí eu vou ver, ainda dá para dividir por 2? Sim, porque os dois números são pares, o 0 e o 2, né? Então, eu vou dividir 60 por 2, que vai dar 30, e 72 por 2, que vai dar 36. E aí eu tenho a fração 30 36avos. Seguindo nesse processo, vou ver se ainda dá para dividir por 2. Sim, porque os dois são pares, então eu vou dividir por 2, tá? Então, 30 divididos por 2 vai dar 15, e 36 divididos por 2 vai dar 18, ok? Aí agora, o denominador eu continuo conseguindo dividir por 2, porque é par, mas o numerador não. Então, eu não posso mais usar o 2 para dividir. O próximo número primo que tem é o 3. Então, eu vou dividir 15 por 3, é uma divisão exata, porque 5 vezes 3 vai dar 15, e vou dividir o 18 por 3, porque 18 divididos por 3, né, é uma divisão exata, que dá 6. 6 vezes 3 dá 18, né? Então, eu vou ter 5 sextos como resposta. E aqui, o único divisor comum do 5 e do 6 é o 1. Então, o 5 e o 6 são números primos entre si. Então, chegamos à forma irredutível da fração 120 144avos. Ok? Lembrando que aqui, por exemplo, o 30 e o 36, se vocês não quiserem seguir esta minha regrinha aqui de dividir pelos números primos, vocês veem que eles já são divisíveis por 6, né? O 30 é 5 vezes 6 e o 36 é 6 vezes 6. Eu quero então dividir por 6. Posso dividir? Pode, não tem problema nenhum. Dividir o 30 por 6 e o 36 por 6. Vocês vão chegar já direto na fração 5 sextos. É como se vocês estivessem dividindo pelo 2 e pelo 3 na mesma conta. Ok? Lembrando que todos esses aqui vocês conseguem fazer encontrando o MDC entre o numerador e o denominador. Tá? Vocês podem tentar fazer isso e dividir o numerador e o denominador
por esse MDC, tá? Por exemplo, aqui entre o 60 e o 90, só por exemplo, né? O MDC de 60 e 90, vocês vão encontrar 30. Então, vocês vão dividir o 60 por 30, que vai dar 2, e o 90 por 30, que vai dar 3. Já vai dar direto, tá? Os outros também aqui dá para fazer do mesmo modo. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse trabalho. E estou esperando vocês para a próxima videoaula. Agradeço pela atenção de vocês e até lá. Muito obrigado.